Saúde, Fabiana. Meu cachorro vai bem, Fabiana? Bom dia, professor. Repete, por favor. Bom dia. Eu tava brincando. Aqui tinha um cachorro no fundo aí da filmagem. Ah, sim, uhum. Eu estava resolvendo a questão dos áudios aqui. Não, eu tô brincando. Esquenta não. Ó, o professor raspou a barba, professor, deu uma podada. Meninos, hoje a gente vai ter aula de começar a segunda parte da matéria, né? Falar sobre estatística inferencial, os chamados testes de hipótese, testes paramétricos e não paramétricos. No final da aula eu preparei, ver se vai dar tempo, uma planilha do Excel, cálculo à mão, da ANOVA, né? Teste ANOVA, ou teste F, né? O cálculo do valor F, vai ser calculado. No final, aqui, a primeira parte da aula, a gente vai estudar sobre os diferentes testes. Então, a primeira coisa, né, o que a gente estudou até agora, a estatística descritiva, é um ramo que coleta, sintetiza, que apresenta os dados com o intuito de sumarizar, resumir e descrever os atributos mais proeminentes desses dados e interpretar esses atributos, né? Uma ênfase para a interpretação da média, da mediana, da moda, da variância, da análise de frequência, dos quartis, as formas de apresentação desses dados de uma maneira gráfica e interpretação dos mesmos. A partir de agora, a gente vai começar a estudar a outra parte, né, um segundo modelo, que é a estatística inferencial, que nada mais é que um ramo da estatística que utiliza todas as amostras para tirar conclusões sobre uma população inteira. Ou, de outro modo, é um conjunto de técnicas que tem como objetivo caracterizar ou fazer inferências, né? Fazer conclusões, tirar conclusões a partir de números, a partir de uma população, e a partir de uma parte dela que é uma amostragem, né? Tentando utilizar o conhecimento que a gente colocou na última aula sobre amostragem, sobre probabilidade, que a gente conversou na última aula. Então, os testes paramétricos, né, chamados, né, então, o primeiro teste inferencial, sim, a primeira questão que nós temos é utilizar um teste paramétrico ou não paramétrico. O teste paramétrico sempre é a primeira opção. Então, eles são os mais poderosos, eles vão oferecer as conclusões com uma profundidade maior que os testes não paramétricos. Então, se não, dentro de uma proposta experimental, sempre escolher por testes paramétricos. Eles têm, né, para esses testes paramétricos, existe uma série de pré-requisitos. Um deles é que a distribuição das frequências ela seja normal. A distribuição dos erros amostrais ela seja normal, ou seja, que ele apresente aleatoriedade, que ele tenha uma distribuição de acordo com a curva, que eu vou apresentar daqui a pouco, a curva normal. Que as variâncias elas sejam homogêneas. A gente está falando aqui das variâncias dentro do tratamento, que você não tem. Eu já tinha comentado várias vezes a respeito dessas variâncias homogêneas dentro do tratamento. Que dentro do tratamento seja homogêneo e que entre os tratamentos eu desejo que eles sejam heterogêneos. Então, é um outro ponto, né, que é desejo, né? Daí eu não posso controlar. Então, essa questão é uma questão de resultado, mais a heterogeneidade entre os tratamentos. Mas no tratamento, então eu vou ter uma parcela em que eu vou aplicar
uma dosagem X de um determinado insumo, e esse resultado, os resultados que eu coletar nas diferentes repetições espaciais, eles devem ser homogêneos desse mesmo tratamento, né, que eu estou considerando, das repetições do espaço amostral em que eu estou aplicando esse tratamento. Então, os efeitos dos fatores de variação, eles devem ser aditivos à medida que forem estudados, né, eles devem outra característica, né, outra premissa que a gente chama dos testes paramétricos que a gente deve obedecer, e os erros, eles devem ser independentes. A gente falou sobre isso, né, a questão de ser tendencioso sobre a aula de probabilidade, e os erros, eles não devem ser influenciados, eles devem aparecer como um efeito do ambiente ou de uma maneira não controlada. Então, técnicas por exemplo, quando você faz a amostragem, né, de dados nesse campo, essa amostragem ela deve ser aleatória, deve seguir algumas das premissas que a gente apontou na última aula. Para que as probabilidades de ocorrência dos dados, dos eventos que resultam nos dados, né, que são os dados, elas resultem em erros que são independentes. E que a amostra ela deve ser simétrica, né? Ela terá com certeza apenas um ponto máximo centrado no intervalo de classe. Esse ponto máximo seria um ponto de coincidência da média, da mediana e da moda numa distribuição de frequência. Meu conjunto total de dados representado pela curva normal. E esse ponto máximo seria o intervalo de classe, onde será a média da distribuição, média, mediana, moda. Normalmente é um ponto onde esses conjuntos de dados eles se igualam, né, no mesmo ponto de inflexão da curva normal. Então, esse histograma, né, aqui, passando uma linha imaginária sobre essas barras. Milton. Oi, licença. Você está apresentando algum slide? Para mim não está aparecendo. Você está só falando? Agora apareceu? Não, a tela está preta. Eu não sei se... Para mim apareceu. Agora apareceu. Apareceu, né? Obrigado, Débora. Eu estava sem entender. Obrigada. Então, os testes paramétricos, como eu tinha falado, né, existem dois tipos de testes inferenciais, né? No início da aula, eu falei para vocês que existem dois testes, a estatística descritiva e a estatística inferencial. Sobre a estatística inferencial, ela é dividida em dois tipos de testes, os testes paramétricos e não paramétricos. E aí eu falei para vocês que os testes paramétricos são os que nós devemos escolher. E para esses testes paramétricos, eles devem ser de distribuição normal, as variâncias devem ser homogêneas, os efeitos dos fatores eles têm que ser aditivos, os erros independentes, a amostra ela deve ser simétrica, deve ter uma sistemática para a coleta dessa amostra, que ela represente essa população, e que o histograma das frequências ele terá um formato de sino correspondente a uma curva normal. Então, esses são alguns paramétricos do que a gente está falando. Existem vários tipos de testes. Testes paramétricos, eles têm premissas. Quando você quebra alguma dessas premissas, você é obrigado a utilizar um teste não paramétrico. Mas sempre iniciar, né, o processo de escolha sobre qual teste utilizar. Então, será primeiro os testes paramétricos, que eles teriam um maior poder, né, eles são mais poderosos para poder expressar esses resultados do que os testes não paramétricos, mas se eles não forem possíveis, você vai utilizar um teste não paramétrico. Você faz um ensaio, por exemplo, e esse ensaio você pede parcelas, pede repetições, então, por questões climáticas, questões ambientais, e então você é obrigado a utilizar testes não paramétricos. Então, ensaios em melhoramento de plantas, normalmente, em que plantas morrem, então em que você não tem o número de repetições e representantes,
você utiliza totais, né, iguais entre si, né? Você vai utilizar testes não paramétricos. Então, quando você tem um conjunto de dados que a gente viu na última aula, né, 0, 20, com frequências variáveis, né, aqui a frequência de ocorrência deles, né, vocês podem ter esses dados, quando vocês plotam as suas frequências, eles vão dar origem a diferentes curvas, e essas curvas representadas por amostras e seus desvios padrões, eles vão ter diferentes formatos dessas curvas, formatos que a gente chama de curva de sino, com as margens de erros que vão sendo variáveis. Se repararem nessas curvas, né, essa primeira curva seria uma representação aqui em que uma amostra é simétrica e que os erros são independentes, que é uma das premissas para a realização dos testes paramétricos. Nesse outro conjunto de dados, com essas outras cores, são outros conjuntos de dados em que existe um achatamento dessa curva, né? Em que quando a gente vê esse achatamento, é uma representação gráfica dos mesmos dados de frequências, das medidas de frequências que você plota, né, num eixo cartesiano. E que, passando uma linha, né, por dentro desses gráficos, dentro dessas barras, vocês vão ter esses formatos que vão indicar essa conformação do desenho dessa curva. Achatada, ela vai ter, né, vai indicar uma quebra, né? É claro que a gente vai ter tanto valores numéricos para verificação desses pressupostos dos testes paramétricos, como essa conformação gráfica da análise de frequência do seu conjunto de dados. Então, de um tratamento, né, ou de um conjunto de dados que representam o seu experimento. Então, você vai ter essa probabilidade, né, que vai representar esse gráfico e esses erros, né, erros que vão aumentando à medida que ocorre um achatamento dessa curva representada normal, né, ou curva gaussiana, né, curva de Gauss seria a mesma coisa que curva normal, que é uma premissa para esse teste paramétrico, onde a grande maioria dos testes que a gente encontra, no meu conjunto de dados, eles têm esse tipo de distribuição desse primeiro gráfico aqui, marcado em roxo, né? E aqui são as distorções daquilo que é exigido para, né, como um teste, do parâmetro exigido para o teste paramétrico. Então, vocês podem ter distribuições normais, né, com médias diferentes, né, ou variâncias iguais, ou vocês podem ter distribuições normais com as médias iguais, porque todas estão no mesmo ponto, né, cada conjunto de dados aqui está no mesmo ponto, e as variâncias são diferentes, né? Então, as médias são diferentes, né, porque aqui está o topo, né, aqui o ponto de inflexão, fazendo com que a curva ela se mude de posição. Então, seriam situações que vocês podem acontecer no campo, em que as transformações de dados, em que o próprio planejamento experimental pode fazer com que você tente realizar algum tipo de controle, ou em cima da média, ou em cima das variâncias diferentes. E para falar em variância, né, eu coloquei aqui um passo a passo que a gente já tinha visto. Então, você tem as medidas de 1 a 10 coletadas, né, subtração, né, os valores retirados da média, a média é 500 aqui, e os valores dos desvios elevados ao quadrado, aqui outro terceiro passo, somatório dos desvios, dividido pela variância, e aí vocês vão calcular aqui o desvio padrão, né? E esse valor de desvio padrão que eu tinha mostrado para vocês, tirando a raiz quadrada, vocês têm o valor da variância, né? Que ou você pode colocar uma função no Excel, ou pode calcular isso lá em diferentes plataformas que eu já tinha mostrado para vocês desse componente descritivo, né? Então, a raiz quadrada, né, do desvio padrão é, né, de 57, a raiz de 57 é a variância. E ainda sobre essa questão de homogeneidade, que a gente falou que é uma premissa de um teste paramétrico,
quando você tem a distribuição dos dados e faz análise de resíduo, você subtrai, né, dados, se tira cada medida, né, cada ponto desse seria um valor, a subtração da variância, e você tem esse valor dessa subtração em relação ao eixo, né, cartesiano. Quanto mais longe do eixo cartesiano, significa que menos homogêneo ele é. Nesses dois casos aqui, nesses dois gráficos, são exemplos em que os dados eles são heterogêneos, né, o meu conjunto de dados é heterogêneo. E quando, né, esses pontos, né, dessas diferenças em relação à variância, eles são muito próximos, esse traço central seria a média, né, a tendência central. Então, quanto mais próximo eles estiverem, significa que eles são mais homogêneos. Seriam, se todos os tratamentos eles são iguais, por que eles dão diferentes? E aí são as questões do ambiente, as questões diferenças de solo, diferenças de comportamento das plantas, diferenças com relação a ataque de pragas, doenças, todos os tratamentos são iguais, e por que os resultados eles são heterogêneos? E, então, essas são situações que acontecem, são variações que acontecem dentro do tratamento que quebram a premissa para que esses dados aqui eles sejam matéria-prima para serem utilizados num teste de hipótese, num teste paramétrico, tá? Então, ambos os gráficos, o meu conjunto de dados são heterogêneos. O que eu espero? O que eu espero? Espero no gráfico de resíduos, subtraindo, né, cada valor do meu dado pela minha variância e plotar dentro do gráfico, ele tem que ficar, no gráfico de resíduo, ele tem que ficar próximo do eixo X, né? Seria uma representação, uma forma de visualizar essa variância. A gente está falando sobre o histograma, né? Aqueles gráficos iniciais, em formato de sino. Então, aquilo, se você for imaginar por trás, se você passar, né, com uma linha imaginária por essa curva em formato de sino, ela vai apresentar um conjunto de valores em que ele tem uma média, uma tendência central, e aí ele tem, em cima dessa tendência, ele tem um desvio, ou para menos, né, ou para mais, né? Então, que a gente chama de bicaudal, né, para as duas opções. Então, ele vai ter um conjunto aleatório que é menor que a tendência central, e um conjunto que é maior em relação à tendência central. Quando você tem um ponto e, né, em que a distribuição dos formatos, das frequências absolutas, eles têm outro tipo de conformação, isso quebra, né, esse primeiro gráfico, né, que vocês estão vendo, é o gráfico da distribuição normal, né? E aqui, esses dois gráficos, eles quebram essa premissa em que esses conjuntos de dados aqui, eles não têm, não apresentam esses dois pontos, né? Esse ponto de inflexão que mostra essa tendência central, essa curva em formato de sino, que é característica para esse tipo de distribuição e que é uma exigência para a realização desses testes. Nesse segundo, você tem dois pontos de inflexão aqui da média, e que também quebram um pouco da premissa, né, dos testes. Todos são gráficos de histogramas que permitem, a partir dessa organização desses dados em ordem, né, lembra toda aquela sistemática que eu expliquei para vocês de análise de frequência, depois a plotagem daqueles gráficos, de formação daqueles histogramas, gráficos de Parra, eles vão dar informações a respeito dessa distribuição e sobre o seu conjunto de dados, sobre retirada ou não de outlier, transformar ou não valores que não são desejáveis, né? Então, esses valores indesejáveis, esses valores discrepantes do seu conjunto de dados, eles serão os responsáveis por esses tipos de conformação do meu conjunto de dados e, consequentemente, quebrando uma daquelas premissas para os meus testes paramétricos. Então, o que são, né? O que são os testes paramétricos e não paramétricos? Então, os testes, eles referem-se a uma média e um desvio padrão,
que são parâmetros que definem essas populações e que eles representam essa distribuição normal. Então, essa média e esse desvio padrão, eu posso representar, né, por esse valor, né, esse mais ou menos, né, que a gente está apresentando aqui, ou graficamente, ou na forma tabular, ou até mesmo esse mais ou menos, né, o valor maior ou menor que a gente viu na última aula, né, o gráfico box plot, eles vão representar essas amplitudes dos seus conjuntos e essas relações de similaridade ou de diferença de cada tratamento. Aqui cada um seria um tratamento, né? Cada indivíduo seria um tratamento. E esse maior e o menor, ele está sendo representado aqui, o menor e o maior valor de um tratamento em que você vai vai observar se ele apresenta ou não essa distribuição normal. Então, esses trabalhos científicos, eles podem ainda apresentar os dados em termos de média e desvio padrão da distribuição. Uma outra forma, se você não dominar ou se você não conseguir representar os dados em testes, através dos testes paramétricos, né, que a gente vai falar na aula de hoje, e não paramétricos, vocês podem representar como a gente está vendo aqui, ou utilizando os box plots, ou utilizando, né, lembrando, né, que o box plot, o gráfico de box plot, ele vai representar no quadrante essa linha aqui, né, o Y4 é o terceiro quartil, o Y3 é o quartil 2, o 50%, né, e o quartil 1, Y2, e aqui o menor valor e o maior valor. Quando essas variações que vocês têm entre os maiores e menores valores, né, reparem que aqui o menor valor é bem pequeno, né? Então, essa projeção dessas linhas, elas vão indicar o quão esses conjuntos de dados são estatisticamente iguais ou diferentes entre si. Aqui, essas barras que você pode colocar de erro no Excel, vocês podem ter valores em que essas podem indicar o quanto que eles são diferentes. Vamos pegar esse primeiro caso aqui, esse tratamento aqui roxo, como ele não corta essa linha, né? Se você projetar essa linha, ela não vai cortar essa linha, projetando, né, essa porção do desvio padrão. Logo, eles vão mostrar que são valores que são diferentes entre si. Vocês estão vendo mesmo a média bem diferente uma da outra. Agora, esses dois conjuntos de dados, eles já têm linhas, tanto dos desvios máximos e mínimos, né? Eles cortam, né, entre si, se você projetar um sobre o outro, mostrando que eles são o grau 2, esses dois indivíduos, né, esses dois tratamentos, eles são estatisticamente iguais, e esse primeiro indivíduo com o segundo seriam diferentes, comparando com os valores de média e desvio padrão. Aliás, a essência de todos os testes, né, paramétricos, ele tem como matéria-prima médias e desvios padrões. A curva normal, ela é representada por médias e desvios padrões. Então, a média e os desvios, eles são... deixa eu colocar aqui, se vocês tiverem... Eu vou colocar o microfone, aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Depois, no final, eu tiro o microfone. Vai ficar mudo para vocês não vão poder falar. A média e o desvio padrão são os principais elementos que definem, né, essa estatística paramétrica, né, que eu tinha colocado para vocês, e é uma forma que vocês vão ter de representação desses dados mais preliminares, que são os dados da análise descritiva, forma de representar utilizando dados basais de análise descritivas que a gente viu no início da disciplina. Os testes estatísticos, né, que a gente tem, então, eles, nos testes não paramétricos, a argumentação não é em termos de média e desvio padrão, como a gente tinha falado. E por quê? Né? Então, porque existe uma quebra das premissas dos testes paramétricos. Então, porque ou não tem distribuição normal, ou não tem homogeneidade das variâncias. Existem testes que a gente utiliza para verificação se eles têm distribuição normal, se eles têm essa homogeneidade das
variâncias, que é um dos pontos para esse teste. Por isso que a gente vai ter que utilizar testes não paramétricos. E qual desses testes devo utilizar? Teste paramétrico e não paramétrico. Então, a pergunta dessa questão a gente já colocou. Então, sempre vai utilizar o processo de escolha paramétrico, vai tentar realizar limpeza dos dados, retirar outlier, ou planejar o seu ensaio de maneira que você reduza essa variação o máximo possível, para que ele não tenha, para que seus dados apresentem distribuição normal e que a homogeneidade das variâncias ocorra, né, em cada um dos seus tratamentos. Então, o modelo estatístico utilizado ele deve abranger uma independência entre os fatores de variação, né, que ocorrem, não são controlados, que a gente falou que são ao caso na última aula, e o número de repetições adequado, né? Então, que é um outro ponto essencial. Se você não tiver um número de repetições, tem a ver com aquilo que a gente falou de amostragem, uma amostragem que represente a sua população. Se você não tiver um número de repetições adequado, você vai ter problemas com relação à representatividade desses dados e, consequentemente, o uso e aplicação de testes paramétricos. Aqui é um exemplo para que vocês consigam representar de uma análise de variância, os graus de liberdade do seu tratamento, do erro total, a soma dos quadrados, o quadrado médio, o valor F e o valor P. Então, eu vou ensinar hoje para vocês como se calcula à mão a soma dos quadrados, e aí depois vocês vão observar que a soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade vai dar o quadrado médio. Então, a soma dos quadrados do erro dividido pelo grau de liberdade do erro vai dar o quadrado médio, né, do erro. E o valor F calculado seria o quadrado médio da amostra do seu tratamento dividido pelo quadrado médio do erro, vai dar o valor do F calculado. E esse F calculado eu vou olhar na tabela para saber se eu rejeito ou não rejeito a minha hipótese de nulidade. Então, esse é um dos testes, né, que a gente vai ter de hipótese, em que eu posso ter testes paramétricos, teste T pareado, teste T não pareado, correlação de Pearson, ANOVA, né? Esses são exemplos de testes paramétricos e testes não paramétricos, alguns exemplos. Teste de soma de Wilcoxon, Rank, teste de Mann-Whitney, a correlação de Spearman, né? Spearman quando os dados não são paramétricos, e a correlação de Pearson quando os dados são paramétricos, e o teste de Kruskal-Wallis são exemplos de testes não paramétricos. E aqui agora eu vou apresentar, né, outros, ali eram exemplos, e aqui como que os testes de hipótese estão organizados e são diferenciados, né? Os testes estatísticos, os testes inferenciais, eles podem, como a gente viu no início da aula, eles podem ser paramétricos ou não paramétricos. Os testes paramétricos, né, quando você tem tanto variáveis que são independentes ou variáveis que são vinculadas para duas amostras, eles utilizam o teste T, comparando duas a duas, né, desses tratamentos. Eu posso ter um ensaio com 4 tratamentos e eu posso comparar esses tratamentos entre si e ele tem 2 amostragens, né? Então, para essas 2 amostragens, eu utilizo o teste T, comparando esses 2 tratamentos. Quando eu tenho mais de 2 amostras, eu vou utilizar, que é o mais clássico, a análise de variância ou teste F. Então, um asterisco especial, né? Coloquem aí no caderno de vocês, análise de variância igual teste F. Eu dei um exemplozinho já para puxar um gatilho no slide anterior de vocês, para que vocês consigam lembrar. Esse é o teste que vocês mais utilizam em ensaios, em agricultura, que o agrônomo mais utiliza, que é um tipo de teste paramétrico. Então, quando vocês têm comparação de 2 amostras, teste T. Quando você tem mais de 2 amostras, você tem, né, análise de variância. Geralmente, você compara mais de 2 amostras, que são teste F ou análise de variância.
E os testes não paramétricos, né, para 2 amostras, nós temos os vários tipos que a gente utiliza, né, para amostras não paramétricas, para 2 amostras independentes, o Mann-Whitney, o T da mediana, o Q quadrado, as proporções, o teste exato de Fischer e os testes não paramétricos vinculados para 2 amostras são o Wilcoxon, o T dos sinais, o Mark-Nima e o teste binomial. Esses seriam os testes para 2 amostras. Para mais de 2 amostras, seria o Kurzbauer-Wallis, mediana, o Q quadrado e o Nemeyer. Então, vocês vão ter aqui o Q quadrado e o Friedman, né? Vou mostrar para vocês no R como calcular o teste Friedman e como um teste não paramétrico. Mas os mais utilizados que vocês têm aqui dos testes não paramétricos são os testes Q quadrado, né? Friedman aqui. A gente pode ressaltar, é claro que vocês podem fazer justamente aquele que melhor explica, né? Rejeita, né? Você sempre espera que as diferenças entre os tratamentos ocorram e que essa rejeição da hipótese de nulidade ela ocorra. E aí você pode testar, pode usar diferentes testes dentro, né, incluindo dentro dessas categorias dos testes estatísticos possíveis dentro dos pacotes que você tem dentro do R, para poder calcular e poder saber se a sua rejeição ou não rejeição da sua hipótese de nulidade ela é permitida, tá? Então, esses Q quadrado e Friedman seriam os testes não paramétricos mais utilizados em análise de variância para testes, né, independentes ou vinculados, ou teste F seriam os mais utilizados. Os pacotes, os testes de hipóteses ou testes inferenciais que são utilizados. Então, pegando um exemplo, né, você pode colocar... Existe em alguns ensaios o efeito, né, um ensaio fatorial que vocês vão estudar sobre essa questão dos delineamentos experimentais em estatística experimental. Então, aqui só para vocês lembrarem, né, que vocês podem utilizar, aplicar esses testes e para ensaios em que eles tenham mais de um fator. Então, um exemplo disso é o que eu coloquei aqui para vocês. O efeito do exercício físico na pressão. Nós temos 2 tipos de pressão, a pressão sistólica e a pressão diastólica, em diferentes faixas etárias, né? Eu posso coletar essa pressão sistólica e diastólica, né, um postinho, e ter essas medidas, na faixa de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, e aí nós temos aqui os tipos de pressão que a gente pode ter como diferença. Existe, né, a hipótese nula, existe diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica? Eu espero, dentro desse ensaio, que exista diferença, que é a hipótese alternativa. Então, a hipótese nula, o H0, é que não existe diferença entre as pressões sistólica e diastólica, o primeiro fator, aplicando um teste de hipótese. Então, para esses 2 componentes, né? Então, seriam 2 exemplos com 2 tratamentos, aplicando um teste T. E a hipótese alternativa sempre vão ser casados, né, com esses 2 componentes. O H1 seria, existe diferença entre os tipos de pressão, entre as pressões sistólicas e diastólicas. E o valor do teste F, o valor do teste T, nesse caso, poderia ser aplicado porque são só 2 tipos de componentes para diferenciar entre si. Então, você pode aplicar o teste T para os tipos de pressão, né, que eu falei anteriormente. E as faixas etárias, elas são o quê? É mais de 2, né? Então, tem a faixa de 20 a 30, depois temos de 30 a 40, de 40 a 50 e depois de 50 a 60. Então, são 4. Então, se é mais de 2, eu vou utilizar o teste F. Então, eu posso utilizar o teste de F para mostrar as diferenças entre as minhas faixas etárias. Então, existe também a hipótese nula, de acordo com o teste F, ou a nova, ela vai ser diferente. Existe diferença
diferença em pelo menos uma dessas faixas etárias, é esse o pensamento, né? Não existe diferença, desculpe, a hipótese nula, não existe diferença entre as faixas etárias, ou seja, todas elas, a minha pressão ela vai ser a mesma, né? E e a minha hipótese alternativa existe diferença entre as faixas etárias, ou seja, ou existe diferença em pelo menos uma dessas faixas etárias que nós temos aqui, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Beleza? Vou voltar e colocar o microfone aqui, tá? Qualquer coisa, eu vou colocar aqui, deixar o chat, e aí eu desligo o microfone e vocês falam, tá? O chat está aqui do lado de hoje, tá bom? Então, o que eu tinha falado para vocês, né? Então, os termos que a gente utiliza, você rejeita a hipótese nula, é o que você espera, ou não rejeita, né? A hipótese nula são duas formas de você considerar. Ou seja, não rejeitar significa a hipótese de igualdade. E rejeitar a hipótese nula significa que existe diferença em pelo menos um dos tratamentos. Então, são as tomadas de decisões que esses testes de hipótese, eles permitem, através desses números, né, onde você vai fazer uma inferência, vai fazer uma conclusão. Só que essas conclusões, elas podem ser de hipótese nula, ser falsa, né? Então, a decisão pode ser correta e ter um verdadeiro positivo, ou ela pode ser um falso negativo, que a gente chama de um erro tipo 2, né? O erro tipo 2 e o erro tipo 1. Então, aqui, o erro tipo 2 e o erro tipo 1 seriam as situações em que você tem um falso negativo, você chama de negativo aquilo que deveria ser positivo, e aqui você chama de positivo aquilo que deveria ser negativo, né? Ou seja, você rejeita, né? São situações ligadas ao processo de rejeição ou não rejeição. Então, o que você considera, o que você espera seriam esses dois quadrantes, seriam as duas decisões corretas, né? De você ter uma hipótese nula falsa, né? Que você decidiu, a condição que você colocou, seriam situações em que seria o verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo, ou seja, quando você rejeita, né? Não, a hipótese nula falsa ou hipótese nula verdadeira, né? A questão de você rejeitar ou não rejeitar, né? Aqui seria um processo de rejeição, estaria um processo de decisão correta quando você tem uma influência, não tem a influência do erro, que a gente tinha falado no início, os testes paramétricos, né? A distribuição dos erros, eles deve ter uma distribuição normal, e aqui seriam o ponto, né, de inflexão com relação a você ter uma decisão, chamar de dizer que existe diferença nos seus tratamentos, sempre sendo que não existe, ou seja, ou dizer que não existe diferença, né, rejeitar H0, né? Então, dizer que existe diferença do seu conjunto, que é o falso positivo, e não existe diferença, ou o falso negativo, né? Seria dizer que não existe diferença do seu conjunto, ou seja, todas as médias elas são iguais entre si, sendo que existe diferença em pelo menos um dos seus tratamentos. Seriam as decisões incorretas, os erros que a gente chama erro tipo 1 e erro tipo 2. E aqui os dois processos de decisão, tá? São situações que podem acontecer em que vocês têm testes que podem calcular esse erro tipo 1 e o erro tipo 2 dos seus ensaios, para que você tenha uma assertividade no processo de decisão, né? Na tomada de decisão dos testes de hipótese, a decisão de rejeitar H0 ou de não rejeitar H0, que ela seja robusta e que ela seja confiável, né, no seu conjunto de dados. É claro que isso não vai ser robusto e confiável
quando você está realizando um teste de hipótese estatístico e tenha algumas das premissas de normalidade, de homogeneidade das variâncias, elas não estejam satisfatórias, elas não satisfaçam aqui as premissas dos testes paramétricos, tá? Então, o teste F e o teste T são exemplos de testes paramétricos. Para esses testes, vocês têm que ter rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula, elas necessitam que os seus conjuntos de dados eles tenham pré-requisitos. Então, os seus resultados, vocês têm testes adequados, que eu falei para vocês, algumas formas de vocês definirem esses testes adequados, que são representados na forma de um valor numérico. Então, esse valor numérico vai ser o que vai ser representado por um cálculo. Eu já tinha mostrado para vocês por caso de F. Então, na verdade, você vai comparar sempre esse valor, o valor calculado do F, da análise de variância, do T, do teste de Student, do U, do Mann-Whitney, do valor de Q, né, do teste Cochrane, e assim por diante, né, do C, da letra grega, quer dizer Q, são os testes diversos que usam o chamado Q quadrado, o teste, o valor de Z, de Mac-Niemann, e o Coxon, o valor de H de Kruskal-Wallis, o valor R da letra grega Rho, que é utilizada para testes de correlação. Todos esses valores vão ter valores de R calculados, em que vocês vão comparar com um R tabelado. E se esse valor calculado for maior que o R tabelado, então você rejeita a hipótese de nulidade. Se esse valor do R, anotem no caderno de vocês, se o valor de F, T, U, todos esses valores, né, que a gente está falando aqui, né, você vai comparar com o valor existem tabelas sempre que você vai comparar. Então, você vai colocar o valor, o seu espaço biológico dentro de uma dimensão matemática em que você vai comparar esses valores e quanto maior for esse valor tem que ser maior que os valores que vão estar tabelados. Se eles forem maiores, você rejeita H0. Se eles forem menores, você não rejeita H0, ou seja, eles vão ter distribuição, não vai ter diferença entre os seus conjuntos de dados. Por exemplo, você tem um tratamento em que, um teste T qualquer, né, em que eu tenho um conjunto de dados em que todos os valores são muito próximos entre si. A olho nu, vocês podem saber, não precisa nem fazer o teste, ou então vocês podem até prever essas condições de rejeição ou não rejeição do teste de hipótese, do teste F, T, U e assim por diante. Então, quando os dados são muito iguais entre si, lembra que eu falei para vocês, eu desejo que os valores eles sejam diferentes. Por exemplo, tratamento 1, as repetições do tratamento 1, elas sejam homogêneas, sejam quase beirando, né, homogêneos entre si, quase sejam similares, né, sejam iguais, e diferenciando o tratamento 1 do tratamento 2, do tratamento 3, eu tenha sempre uma homogeneidade, uma heterogeneidade, que existe uma diferença. Se dois conjuntos de dados que você está vendo, que existe uma grande diferença, se o tratamento 1 e o 2, vocês estão vendo que eles já têm um conjunto de dados que são diferentes entre si, então vocês já podem prever que no teste de hipótese, a diferença do valor F, o valor calculado, né, ou o valor T calculado vai ser maior que o T tabelado. Logo, a resposta do teste, ele já vai indicar que você rejeita a hipótese de nulidade, independente de qualquer um dos testes que você utiliza. Agora, se você olha para os dois conjuntos de dados e você vê que o tratamento 1 e o tratamento 2, ele tem valores muito próximos entre si, né, do tratamento 1 e o tratamento 2, a média é muito próxima uma da outra, ou então
tratamento 1, 2, 3, 4, né? Quando você tem mais de um conjunto de tratamentos, de amostras, vocês vão observar que você não vai rejeitar a hipótese de nulidade. Então, quando você não rejeita a hipótese de nulidade, veja o que está sendo dito, hipótese de nulidade, ou seja, o tratamento 1, nulidade é tratamento 1 igual ao tratamento 2, igual ao tratamento 3, tratamento 4. Visualmente, você pode observar, já ter uma ideia prévia desses conjuntos de dados, se eles são iguais estatisticamente ou se eles são diferentes estatisticamente entre si, tá? Então, esses valores F são comparações, mais à frente eu vou mostrar de novo isso aqui, são comparações desses valores calculados com os valores tabelados. Então, aqui, ó, esse é um valor tabelado, em que você vai utilizar, né? Geralmente, você utiliza uma relação bicaudal para as proporções de erro de 5% e de 1%, tá? Então, geralmente, quando você compara, né, o valor, esse aqui é um valor de t-student, né? Então, esse primeiro caso, esse segundo caso aqui. Quando compara dois conjuntos e o meu conjunto de dados, eu vejo os graus de liberdade. Graus de liberdade seriam, né, se você está considerando do tratamento, eu tenho 10 tratamentos, grau de liberdade é n menos 1. Então, 10 menos 1 é 9. 9 para 5% de probabilidade, você vai ter que um valor de T tabelado de 2,200, 2,26. E se o T calculado for maior que 2,226, por exemplo, for igual a 3, então significa que você vai rejeitar o seu conjunto de dados e aí você vai colocar um valor de T com um asterisco para 5% e 2 asteriscos quando você vai olhar a tabela para 9, né, para 3,25. Então, ele só é, se eu colocar o valor de 3, então 3, ele está na zona, né, de rejeição, a zona de rejeição está entre o valor de 2,26 e 3,25. O valor foi 3, né, 3, o T calculado foi igual a 3. E 3 é menor que 3,25 para 1%. Então, ou seja, não existe diferença, né, com um erro, uma faixa de erro de 1% de probabilidade, né? Porque o valor de T, 9, né, 9 graus de liberdade para 1%, né, aqui é 1% de probabilidade, ele foi de 3,25, é maior que 3, que foi o T tabelado. Tá? Mas, em geral, você vai ter situações em que você vai ter o T calculado com 2 asteriscos, anotação para 1% de probabilidade ou para 5% de probabilidade. Então, se o valor do meu T fosse, por exemplo, 1, ou seja, ele é menor que o meu T calculado, ele é menor tanto para 5% aqui para 9, né? Então, comparo pegando, né, o grau de liberdade, que seria o número de tratamentos que eu tenho do meu ensaio, né? Nesse caso aqui, repetições, né, que vocês vão ter, para 5% e para 1%, ele é menor, né, para esses valores de 9, que aqui é 2,6, por exemplo, se fosse um valor de T igual a 1, então a anotação vai ser não significativo. Não significativo significa que é a mesma coisa que não rejeitar a hipótese de nulidade, ou seja, o tratamento, a comparação entre os dois tratamentos, entre esses dois tratamentos, eles estatisticamente são iguais entre si. Beleza? Dúvidas? Querem que eu repita? Sim ou não? Os programas, eles analisam essa tabela automaticamente, eles dão um valor de P, né? E aí vocês olham o valor de P quando ele tem, né? Eu vou mostrar essa interpretação de uma outra forma, mas vocês não vão precisar olhar, né? Esse aqui seria uma forma em que como que o P é obtido, né, na análise, tá?
Mas em qualquer uma das análises, vocês vão ter uma tabela de F, de T, de U, né, de Q, de Q, e vocês vão comparar o valor de vocês, que vocês calcularam, olharem, né, para a situação bilateral e olharem o grau de liberdade e para as probabilidades que geralmente a gente utiliza. Anotem aí que são de 5% e de 1%. Então, e aí vocês vão utilizar a notação 1 asterisco quando ela é maior que 5%, 2 asterisco quando ela é maior que o T tabelado de 1%. Então as hipóteses, o meu T calculado, ele pode estar menor que o valor do T tabelado de 5, ele pode estar entre o valor de 5 e de 1, ou pode ser maior que 1. Se for maior que 1, recebe meu T calculado 2 asteriscos, ou seja, existe diferença entre os meus tratamentos. E se ele for maior que o valor T tabelado a 5%, então vou colocar 1 asterisco. E se ele for menor que o meu valor a 5%, né, o T calculado, então eu vou ter a notação NS. NS quer dizer não significativo. Eu não sei se eu coloquei isso em algum ponto, em algum momento. Eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó, o asterisco. Ó. 1 asterisco, 2 asterisco, e no próximo slide coloquei o NS, ó. NS é a notação, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, seja como for o valor numérico calculado pelo teste, deve ser confrontado com os valores críticos. Os valores críticos são os valores que estão na tabela, que constam em tabelas apropriadas para cada teste. Então, elas são apresentadas por um nível de probabilidade que usualmente que vocês utilizam, que eu falei para vocês, é 5%, que é 0,05, ou 1%, 0,01. E os números de graus de liberdade das amostras comparadas, né? Então, os graus de liberdade seriam, né, nesse caso, N menos 1. Então, se o valor calculado for maior que o valor tabelado, diz que há significância estatística, ou seja, você rejeitou a hipótese de nulidade, de igualdade, que as médias daquele conjunto A é igual ao conjunto B, do meu tratamento 1 é igual ao do meu tratamento 2, a 5%. Então, se o valor do meu T tabelado ele é maior, né, maior que o meu T, o T calculado é maior, né, ou que o meu T tabelado, significa que rejeita a hipótese de nulidade. Então, rejeita H0, a anotação rejeita H0, a 5% de probabilidade, você coloca um asterisco. Se o valor calculado for maior que o valor tabelado para a tabela de 5, porém, menor que 1%, né, você vai colocar um asterisco. E se o nível, se você analisar a 1% e o meu valor calculado seja igual ou maior que o valor tabelado, isso é muito importante, igual ou maior que o meu valor tabelado a 1%, a anotação significa que você vai rejeitar a hipótese nula. E aí você vai colocar a anotação 2 asteriscos ao lado do seu conjunto de dados, tá? Na minha hipótese, no meu teste de hipótese. Então, valores que são menores agora, tá? Vejam bem, valores menores que o valor tabelado indicam que eles não podem ser considerados diferentes do que se obteria se as amostras fossem iguais, ou seja, as suas médias, as médias entre os tratamentos, elas são iguais entre si. Eu estou usando o F como um exemplo, porque o F é um teste muito utilizado. Então, enfim, estaria configurando dessa forma que você não tem significância estatística. Ou seja, você não rejeita a hipótese de nulidade. Então, ou seja, o que é hipótese de nulidade? Significa que eles são os valores, as médias, elas são nulas, elas são iguais estatisticamente entre si. O meu tratamento, o meu insumo, o meu fertilizante, a produtividade entre uma fazenda A e uma fazenda B, ela é igual. Então, você não rejeita a minha hipótese de nulidade, ou seja, você vai colocar ao lado do valor F
calculado, né, o valor de NS. Então, o que vai acontecer, ele vai dar um valor de P, por exemplo, nos programas estatísticos, e esse valor de P você vai comparar e vai chegar a essas conclusões. Então, são 3 as conclusões possíveis. Então, a conclusão A5 ou A1, em que ocorre rejeição, em que o valor do teste estatístico, né, ele é maior que o teste, aquilo que está tabelado, a 5% de probabilidade, coloca um asterisco, a 1% de probabilidade, coloca 2 asteriscos, ou quando ele é menor. Se ele for menor, então ele é NS, que é um não significativo. Essa é uma notação que vocês vão encontrar sempre em alguns testes estatísticos, tá? E aí a gente vai falar sobre um teste estatístico que é um teste de variância. Mas antes disso, deixa eu pegar aqui, vamos ver se a gente abre uma revista científica. Então, a gente vai ver se eu abro. Já saiu, né? Vocês não estão enxergando ainda, né? Deixa eu colocar de novo. Então, eu estou aqui dentro de um banco de dados, Science Direct. Vou pegar um artigo, colocar onde é um ensaio de ferrugem asiática, né, com fungicida. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Vamos pegar esse aqui, ó, múltipla resistência aos grupos químicos, né, de DMI, COI, né, sobrilinas, carboxamidas, a Phacopsora pachyriza. Então, vamos pegar aqui um artigo, vamos ver se eu consigo. Abrir o artigo aqui. E aí eu quero mostrar para vocês as... Tem que pagar aqui para poder... Esse artigo aqui eu vou ter que pagar. Deixa eu pegar um outro. Que não precisa pagar. E cadastrar tudo de novo. Vou pegar mais fácil aqui. Peguei um ensaio aqui. Pronto. Então, aqui um trabalho in vitro, né, de Phacopsora, de fungicidas para controle de Phacopsora. Antes pegaram isolados de diferentes regiões. Vou pegar aqui.
calcularam, né, um parâmetro normalmente utilizado in vitro, que é o EC50, essas diferentes regiões, e aqui os fungicidas. Deixa eu mostrar. Esse aqui ele não usou teste de hipótese. Não. Ele só calculou as amplitudes maiores e menores, só aí apresentou para cada combinação de fungicida, né? Então aqui é uma combinação, calculou a eficácia, né, do produto. Nesse aqui ele não apresentou um teste de hipótese, né? Eu queria mostrar esse asterisco, essa anotação desse asterisco. Não tem nesse caso aqui. Vou pegar aqui um outro artigo. Deveria ter aberto um artigo aqui para não ter. Só um pouquinho, acho que eu vou desistir. Depois eu vou separar alguns artigos e mostro a aplicação desses testes e a frequência de uso desses testes, teste F, né? E essas notações que vocês vão ver nos conjuntos de dados. Não, a gente vai ficar muito tempo aqui procurando. Então, sobre o teste F, ele é um procedimento estatístico pelo qual se rejeita ou não uma hipótese associando a conclusão a um risco de um erro. E a maioria dos dados analisados, eles provêm de algumas amostras para que sempre possuam uma probabilidade de erro, né, de 5% ou de 1%, que é o que a gente coloquei para vocês. Nesse tipo de estatística referencial, eles fornecem métodos para tomar decisões sobre hipóteses que são formuladas a partir dos dados, né? Então, essas hipóteses nulas, geralmente são esse binômio, né? Essas duas condições. Uma hipótese de nulidade, em que tudo é igual, que todas as médias são iguais, ou uma hipótese de diferença, em que existe diferença, alterações de pelo menos uma dessas médias, pelo menos, elas sejam diferentes entre si. Então, essa estatística estima esses parâmetros a partir da população, ou seja, uma amostragem a partir dessa população. Então, aqui eu tenho um conjunto de dados. Então, nesse conjunto de dados, eu deveria ter feito mais alienado, né? Eu tenho 3 tratamentos e aqui o meu conjunto de informações para esses 3 tratamentos. Eu tenho 10 repetições. Então, no tratamento 1, ele é repetido 10 vezes, o tratamento 2 repetido 10 vezes, o tratamento 3 repetido 10 vezes. Num quadro de ANOVA, ele é representado por esses componentes. São representadas as fontes de variação, os graus de liberdade, a soma dos quadrados, o quadrado médio, o valor F e o valor de P. O grau de liberdade, aqui esse conjunto não tem relação com essa tabela. Eu coloquei ontem, mais para que vocês pudessem entender. Mas aqui, se eu fosse colocar número de graus de liberdade, por exemplo, do meu modelo, do meu tratamento, seria aqui. No meu tratamento eu tenho 3. Então, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3. Ou seja, 3 tratamentos menos 1, sempre é N menos 1 número de graus de liberdade dos meus tratamentos. Então, vai ser 2 aqui. E o total vai ser número de repetições vezes os meus tratamentos. Ou eu conto cada um desses indivíduos que eu tenho aqui presentes nessa linha. Mas eu tenho 3 vezes 10, que são 30. Então, grau de liberdade não é N menos 1. Então, aqui eu tenho do total. Do total vai ser 30
menos 1, que é 29. Então, 29, e aqui 2. E aí o grau de liberdade do erro é a subtração do grau de liberdade do meu tratamento, do meu modelo, que é 2, menos 29, porque somando esses dois, né, graus de liberdade do erro, o modelo vai dar o total. Então, se eu subtrair o grau de liberdade do tratamento que eu consigo com o total, eu tenho o grau de liberdade do meu erro experimental. Então, eu tenho essa medida. Com relação a essa soma desses quadrados, que é, né, a inclinação máxima da aula de hoje, que ela é feita da seguinte forma. Então, a soma dos quadrados dos meus tratamentos, ele é o somatório dos tratamentos elevado ao quadrado, né? Então, eu venho aqui, somo tudo isso aqui, ó, tratamento 1, somei 10 mais 12 mais 15, né? Vai dar um valor aqui embaixo. Então, eu vou pegar isso, elevar ao quadrado, vou somar, mais, somo 20, mais 21, mais 36, mais 32, todos esses valores vai dar uma medida aqui. Eleva ao quadrado, depois 50, né? Se eu tiver 10 tratamentos, eu vou fazer todo esse processo, eu vou pegar o somatório dos valores dos tratamentos e elevar ao quadrado, né? Sempre aqui N, que significa os outros tratamentos que vocês vão ter. E aí eu vou dividir pelo número de repetições. Nesse caso, o número de repetições é igual a 10 para cada tratamento, porque eu somei cada um. Então, eu vou dividir por 10 menos C. Isso é a soma dos quadrados dos tratamentos. A soma dos quadrados totais, então, da mesma forma, eu vou calcular depois eu vou calcular a soma dos quadrados totais para chegar ao valor da soma dos quadrados do erro. Da mesma forma que eu fiz para determinar o grau de liberdade do tratamento, né? Eu determino o grau de liberdade do tratamento e o total para depois, por subtração, calcular o do erro. A soma do quadrado vai ser a mesma coisa. Então, a soma dos quadrados totais agora, eu vou pegar o dado, né? O dado 1, vou pegar 10 elevado ao quadrado, 20 elevado ao quadrado, 50, né? 10, 12, né? De cada um. Vou somar tudo isso e vou todos esses dados e elevar ao quadrado, e eu esqueci de colocar aqui para vocês, que é o C, né? Menos C, que é o fator de correção. Menos C é a soma do quadrado do total, tá? Lembre que eu estou calculando aqui a soma dos quadrados do modelo e a soma dos quadrados total. Então, eu vou ter aqui o número total de parcelas, o somatório, menos C, que faltou aqui eu colocar para vocês, a soma dos quadrados totais. Isso é muito importante, tá? Deixa eu só já colocar aqui para que vocês não tenham dúvida aqui, né? E o fator de correção, né, que é o C que ficou aqui pendente, então é o somatório de todos os dados, então soma tudo isso aqui e eleva ao quadrado dividido pelo número total, que nesse caso aqui seria 20, 3 vezes, né? Então pega tudo isso aqui, soma, ele vai dar um valor, vai dar um número total de parcelas, vai calcular o fator de correção. E aí você calcula a soma dos quadrados totais. Você tem um valor de C aqui e você vai subtrair. Aí você tem a soma dos quadrados dos tratamentos, a soma dos quadrados totais e a soma e o fator de correção. Voltando, né? A soma dos quadrados dos tratamentos, você vai somar somente os tratamentos. Se os dados estiverem em linha ou coluna, você vai ter que olhar, definir quem são os tratamentos, quem é a variável independente. Vai somar tudo isso aqui, esse valor que vai chegar aqui no final, vai ser o valor que você vai elevar ao quadrado e vai somar. Soma, eleva ao quadrado, soma, eleva ao quadrado, soma, eleva ao quadrado, tratamento 1, tratamento 2 e tratamento 3. E divide pelo número de repetições, que são 3 nesse caso. Então, nesse caso não é N menos 1, é o N mesmo, o número total de repetições, que é 3. Então, vai dividir por 3 menos C.
Então, fez essa operação matemática, depois a soma dos quadrados totais seria de tudo. Então, você vai pegar o valor de, certo, já que é o total, vai pegar cada valor, então 10 eleva ao quadrado, 20 eleva ao quadrado, 50, 12, todos, né? E aí depois, só que aqui você não vai dividir por nada, né? Você só vai subtrair por C, porque aqui você vai subdividir no fator de correção. Então aqui você só soma e eleva ao quadrado cada um, né, das medidas e subtrai de C. E o fator de correção é pegar todos esses valores sem elevar ao quadrado, né? Nesse momento, você soma tudo e depois esse somatório de 20, de 10, 20, 50, 12, 21, 51, elevado ao quadrado dividido pelo número total, né, de parcelas, que seriam 20. Você somou cada uma dessas medidas, seriam esses valores que vocês teriam do valor da nota. Eu peguei uma planilha aqui, né, agora vamos começar a segunda parte da aula de hoje, na planilha do Excel. Já saiu, né? Ela sempre fica caindo. Então, nesse exercício 1, ó, tenho 5 tratamentos. Então, é repetição 1, né? Repetição 2, repetição 3 e repetição 4. Então, está aqui, repetição 1, 2, 3, 4. Então, o que eu fiz? Como que eu calculo a soma dos, né? Então, esses são os meus tratamentos. Ó. Então, eu vou olhar para cá. Então, eu peguei deixa eu ver aqui. Eu peguei, né? A soma do quadrado dos tratamentos estão aqui, né? Então, eu vou pegar 80 mais 70 mais 70 mais 80 deu igual a 300, tá certo? Eu vou marcar aqui. Deu igual a 300. E aí eu peguei e fiz o somatório de x. Então, eu peguei, ó, tratamento 1 está aqui, tá? Marquei em vermelho. Então, eu peguei 300 mais, mesma coisa. Então, a função igual, né? Somei cada uma das células igual e fui somando, tá? E eu tenho 300, 220, 220, 300 e 380. Beleza? E aí eu tenho 300, 220, cada um dividido pelo número de repetições. São quantas repetições? Não são 4? Então, dividido por 4. Está aqui. Deixa eu aumentar, deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Então, eu vou pegar esse, está aqui o meu tratamento. Tratamento 1, 2 e 3. Até o 5. Então, eu fiz o somatório, ele veio ao quadrado, dividi pelo número de repetições. Está aqui, dividido por 4. Ó, 1, 2, 3 e 4. E aí, peguei 105, né, fiz essa operação matemática, elevei ao quadrado, e chegou a 105 e 300 menos C. Deixa aqui o C que a gente vai calcular abaixo. Até aqui, alguma dúvida? Eu tirei o microfone. Alguma dúvida, meninos? Sim ou não? Estão me ouvindo? Conseguem falar? Estamos ouvindo, sim. Tá ouvindo. José, alguma dúvida? Débora, Elber, Marcos? Somatório de x elevado ao quadrado, entenderam? Sim. Tá. Calcular esse x é difícil? É só você somar 80 mais 70, né? Se os tratamentos tivessem em coluna, ele ia estar aqui embaixo, tá? Então, é esse conjunto de dados que você colocou aqui para calcular o valor do SQ do tratamento. Tá, então agora vamos deixar parado aqui, porque eu vou calcular o C depois na terceira etapa. Agora eu vou falar o SQ total. Então, eu vou pegar cada um dos indivíduos
né? Então, o que eu fiz? Eu peguei cada um desses indivíduos e elevei ao quadrado, ó. Tá vendo aqui? Peguei o B15, 80 elevado ao quadrado, peguei o sinal de circunflexo, igual ao sinal de circunflexo 2, e aí eu peguei cada um dos valores. Já que é um valor de somatório, eu já peguei e cheguei ao valor, ó, que dá o 106.400. Então, eu peguei o valor aqui, cheguei a um somatório, elevei ao quadrado cada um, que é a segunda parte para calcular a soma dos quadrados totais, né? Então, eu elevei 70 ao quadrado, que é essa segunda coluna, e somei. Depois, esses valores aqui, esse aqui é o somatório, elevei ao quadrado, 80, 50, 60, 60, 90. Elevei ao quadrado, que está aqui, e somei. Já que é somatório de x, somatório de cada dado ao quadrado. E eu tenho, então, é 5 vezes 4, que é 20, né? Desculpa, aqui eu não preciso dividir. Então, eu vou pegar todos esses valores. Então, eu vou pegar 29.400 mais 27.400, que são os valores elevados ao quadrado de cada um dos dados, que é o somatório total, que eu tinha falado lá na aula. Então, eu tenho lá 25.400, 24.200 e de cada conjunto, né, que foi elevado ao quadrado, vou somar e vou subtrair de C. De novo, eu parei aqui nessa parte, né, do SQ total. Agora, eu vou calcular o valor de C. O valor de C é o somatório de X, né? É o valor de 1.420, né, que eu já tinha somado aqui, que é isso aqui, ó. Então, eu peguei esses valores aqui, ó, é 380, mais 360, mais 340, mais, né, 340, eu tenho os valores de X aqui, tá? Então, deu 1.420. Eu já tinha pegado e calculado aqui, né, o valor de X. Então, 1.420 elevado ao quadrado, dividido por 20, que é a forma de calcular o C. Tá bom? Então, como calcular o C? Eu pego cada um dos meus dados aqui, ó, vou colocar aqui para você ficar mais fácil de vocês enxergarem. Somo 80 mais 70, mais 70, mais 80, todos os dados, somo e elevo ao quadrado. Esse é o valor do C, que é o fator de correção. Elevo ao quadrado e divido pelo número total, que é 20, né? Que é 5 vezes 4, que são 20. Divido por 20, tá bom? Que é essa operação. Dividindo, deu o valor de correção de 100.820. Bom? O cálculo do fator de correção. Entenderam? Stephanie, explica para mim como que se calcula o fator de correção. Se você entendeu. É o de cima. Eu pego Os números. Aí, obrigada. É o 80 mais 70 mais 70 mais 80, correto? Uhum. Soma tudo. E depois? E depois, mais Eleva ao o quadrado. valor dividido elevado ao quadrado menos o C. O resultado elevado ao quadrado menos o C. Não. Como que calcula o C? É mais simples. Fator de correção. Por que é 20, Stephanie? É o 5 vezes o 10. Vezes o 4. 5. Por que é 5 vezes 4? Que é o número total de dados, né? São 4 repetições vezes 5 tratamentos. Muito bom, Stephanie. Cíntia, fala para mim o SQ do tratamento, como que se calcula? Professor, não estou entendendo muito bem ainda não. Bem, então vamos lá, caminha comigo. O Tá SQ bom. do tratamento eu vou pegar, eu preciso elevar cada um dos seus tratamentos, você vai pegar aqui, ó, vai olhar para cá. Então, meu tratamento é 80 mais 70 mais 70 mais 80. Eu vou pegar o primeiro tratamento, tá, Cíntia?
80 mais 70 mais 70 mais 80 deu 300. Beleza? Entendeu aqui? Então eu pego 300, Entendi. 300 eleva ao quadrado mais 200 do tratamento 2 eleva ao quadrado mais 220 eleva ao quadrado mais 300 eleva ao quadrado mais 380. Aqui, ó, esse valor aqui, ó, é ao quadrado, tá? Deixa eu arrumar aqui. Tá bom? Então, eu vou pegar o somatório dos meus tratamentos, vou pegar cada um dos valores do meu tratamento, ó. 80 mais 70 mais 70 mais 80 deu 300. Eleva ao quadrado. E vou dividir por 4. Por quê? Porque eu tenho cada tratamento ele é repetido 4 vezes. Dividido por 4, menos C. Essa que é a forma de você calcular o SQ do tratamento. Beleza, Cíntia? Beleza, entendi agora. Explica para mim de novo, então. Vamos lá. A gente vai pegar as repetições, 80, 70, 70, 80, vai elevar ao quadrado e vai dividir por 4, que é o número de repetições, menos C. O que eu elevo ao quadrado? O somatório dos valores de cada tratamento, tá? É somatório. Uhum. Somatório do tratamento 1, somatório do tratamento 2, somatório do tratamento 3, 4 e 5. Se tivesse 20, seria da mesma forma. Estou ensinando à mão, no programa ele vai calcular, mas eu tenho que ensinar vocês também à mão para que vocês entendam de onde surgem os dados. Tá bom? Beleza. Vamos então, José, fala para mim, José, como que calcula a soma dos quadrados totais agora, Zé? O que você entendeu? Vamos tentar consertar aí o que você não entendeu. Zé, tá aí, Zé? José Alisson? Estou aqui. Tá. Zé, como que calcula a soma dos quadrados totais? Pega cada um dos valores aí, tipo, 80, 70, eleva ao quadrado e soma. Beleza. Tá Baixa aí um pouquinho a fórmula aí. Menos o C, só que eu tenho que calcular o C, né? Ah, o C, como que se calcula? Baixa lá, que eu estou olhando na fórmula, né? Deixa eu reduzir o zoom. Como que eu calculo o C? Tá aqui. Que é somatório de X, é 380 mais 380. O X já está calculado aqui, ó. 1420, né? Uhum. O X já está calculado. Eleva ao quadrado, somatório de todos os valores, né? Uhum. Divide pelo número, né? No caso, deu 20, né? Que são 5 repetições, 4 repetições e 5 tratamentos, né? E aí tem o valor de C. Então, agora, eu vou pegar esse valor de C que eu calculei e vou jogar aqui para cima. Então, subtraindo, eu vou ter lá o 105.300 menos C, 100, né? 100.820, vai dar o valor aqui, ó, eu peguei e já fiz direto. 105 menos o valor deu 4, o SQ dos tratamentos, 4.480, o SQ total, 5.580, né? Que são o que eu vou precisar. Vou marcar aqui em verde, que é o que eu preciso, o SQ total, o SQ do tratamento. Até aqui, alguma dúvida? Que é o mais difícil dessa questão do teste F. O mais difícil é calcular a soma dos quadrados. Depois vocês vão ver na tabela, aqui, ó, vai ser mais simples. Até aqui, alguma dúvida, gente? Professor, tem como repetir como é que calcula o valor do C, que eu não entendi ainda? O valor de C é bem fácil. Você vai pegar, somar todos os dados, 80 mais 70 mais 70, só que eu fiz aqui no Excel, né? Eu peguei e somei aqui, ó, soma, né? E marquei esse conjunto de dados. Ó. Fazer de novo aqui. Ó. Então, eu fiz aqui igual soma
E aí eu abro parênteses e vou somar o meu conjunto de dados. Deu aqui o valor de 80. E aí eu copio Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Bom? E aí eu tenho esses valores. E aí, para eu ter o somatório de x, eu peguei e somei cada um, né? Peguei aqui o somatório de x, vai ser igual, ó, esse, mais esse, mais esse, mais esse. Que dá o mesmo valor. Esse valor aqui, que talvez vocês estejam confundindo, ó, vou apagar aqui. É para eu calcular o somatório dos tratamentos, aqui o total, SQ total. Porque eu preciso elevar ao quadrado. Então, eu peguei cada um dos valores, elevei ao quadrado, está aqui. E agora eu vou fazer a soma dos valores elevados ao quadrado, que é igual, soma, abre parênteses, está aqui. Aí, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Tá? Então, esse C, eu vou pegar esse somatório, esse 1420, eu somei, que é a mesma coisa, somar. Posso fazer na calculadora. 80 mais 70 mais 70 mais 80, somei tudo. Isso deu 1420. 1420 elevado ao quadrado, dividido por 20. Por que que é 20? Que é o valor total de tratamentos, que é 4, vezes 5, que é 20. Bom? E aí eu tenho um valor de C. Daí, tendo o valor de C, eu coloco aqui na minha operação matemática. Soma dos tratamentos. Soma dos tratamentos, eu pegar, somar os meus tratamentos, eu vou pegar 80 mais 70 mais 70 mais 80, tem um valor de 300, está aqui, 300. Elevo ao quadrado, somo 220, que é o somatório do tratamento 2, 220, que é o somatório do tratamento 3, 300, que é o somatório do tratamento 4, 380, que é o somatório do tratamento 5, e divido pelo número de repetições, que são 4. Então, só divido aqui. Só aqui que tem a divisão, ó. Dividido por 4. Tá? Então, dividido por 4, eu vou ter o valor do SQ do tratamento, menos C, que eu calculei embaixo. E aí, o valor, né, dessa operação matemática, menos esse valor de C, eu vou ter o valor do SQ do meu tratamento. O SQ total, eu preciso elevar ao quadrado todos os meus dados. Então, eu elevei, peguei, criei uma coluna, peguei 80 elevado ao quadrado, 6.400. 70 elevado ao quadrado, 4.900. 60 elevado ao quadrado, esse valor. E aí, eu somei aqui embaixo, somei aqui embaixo, somei aqui embaixo, somei aqui embaixo. E aí, elevei tudo ao quadrado, menos C. Então, eu não preciso dividir por nada a somatória dos quadrados totais. Então, eu vou pegar o meu valor de C, que está aqui, e vou subtrair. E deu esse valor aqui, subtraindo, de 5.580. Beleza? Até aqui, posso avançar? Agora, eu vou colocar esses valores do SQ, dos tratamentos, com SQ total na minha planilha. Então, vamos lá. Eu tenho quantos tratamentos? Não são 5? Então, 5 menos 1, 4. Né? Vou apagar aqui. Então, o grau de liberdade dos meus tratamentos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esse é o ensaio que eu estou fazendo, teste de hipótese. Então, qual que é a minha hipótese nula, né? Minha hipótese nula é... Não existe diferença. 80, 90, os valores estão meio próximos. Ixi, não dá para saber, ó. 60, 60, 40, 60 é muito diferente, muito distante disso aqui. Será se estatisticamente eles são iguais? A minha hipótese nula é: existe diferença em pelo menos um desses tratamentos? Tratamento 1, a hipótese nula, não existe diferença. Então, as minhas H0 é que as minhas médias são iguais. As médias entre os meus tratamentos, né? Então, tratamento, eu vou colocar aqui. Tratamento 1 é igual ao tratamento 2, é igual ao tratamento 3, que é igual ao tratamento 4, que é igual ao tratamento 5. Minha hipótese alternativa
igual. Vou colocar aqui. Uma hipótese alternativa é que tratamento 1, eu não tenho sinal aqui, é diferente. Pelo menos 1, né? Tratamento 2. E aí, se for igual aos outros, não tem problema, pelo menos 1. Tratamento 3, igual tratamento 4, igual tratamento... A gente vai descobrir isso mais à frente, no teste de comparação de médias. Então, pelo menos exista pelo menos uma diferença no meu conjunto de dados. Se tiver diferença entre tratamento 1 e 2, você aderiu à hipótese alternativa. Então, aqui, o grau de liberdade dos tratamentos são 5. Qual que é o grau de liberdade dos tratamentos, Williane? Oi, repete, por favor. O grau de liberdade dos tratamentos é N menos 1. Quanto que é? Williane? Eu não sei, não. Quantos tratamentos você tem? 5. 5. N menos 1. N é quanto? Não é 5? Menos 1. 4. 4. Então, o grau de liberdade de tratamento é quanto? 4. 4. E do total? Total não é tudo isso aqui? Quantos dados você tem aqui? Não é N menos 1? Grau de liberdade é N menos 1. Então, não é N isso aqui? Quantos N tem aqui? Não é 5 vezes 4? Dá 20. Não é total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Qual que é o grau de liberdade total? N menos 1. Total não é 20? Williane. Mas aí eu tenho que diminuir só um, no caso, né? Que é? Quanto? 19? Perfeito. 19. Então, como que é do resíduo? Quanto que é do resíduo? Se o total é 19, aqui é 4, o resíduo é 19 menos 4. Né? 15. Beleza. E agora a soma dos quadrados você já calculou. Então, do tratamento está aqui, vou botar lá, igual os tratamentos. E aqui, do resíduo, você sabe? Você não sabe do resíduo também. Você só sabe do total, certo? Você calculou aqui. Então, igual total. Como que eu sei do resíduo, Wilane? Você vai pegar o total e diminuir pelos tratamentos? Isso. Igual fez no outro aí? Vou pegar o de baixo, 5.580, menos o de cima. Ali, ó. Se eu somar esses dois, vai dar 5.180. Beleza? Agora fica bem fácil. Beleza. Vou colocar agora o quadrado médio. Como que se calcula o quadrado médio? Então, o quadrado médio é a soma dos quadrados do tratamento dividido pelos graus de liberdade do tratamento. Como que você faz isso? Eu vou pegar aqui, igual 4.480 dividido por 4. Quadrado médio do tratamento. Como que eu faço do resíduo? Igual, mesma coisa, 1.100 dividido pelo grau de liberdade do resíduo. Vou colocar aqui uma casa decimal. Não é aqui. Tá aqui. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Éder, Débora, Professor, essa média eu não entendi direito, não, como que calcula o resíduo dela. Qual média? Aqui da tabela do finalzinho que o senhor fez o quadrado médio. Ah, tá bom. Ó, quadrado médio eu vou pegar 4.480 dividido por 4.
Então, é a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade dos tratamentos, sempre da mesma linha. Então, o quadrado médio é a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade do tratamento. É a soma dos quadrados do resíduo dividido pelos graus de liberdade do resíduo. Beleza? Anota no caderno que é isso, não vai mudar. Beleza, professor. Valeu. Bom? Luiz Gustavo, entendeu isso que o Éder perguntou? Entendi, sim. Então, ó, eu fiz uma divisão. Aí o resíduo aqui o quadrado médio do resíduo também é a divisão do 1.100 por 15? Daí é sempre 1.100 dividido por 15. Ah, beleza. Tá bom? Tranquilo, professor. Eu vou colocar aqui, ó. Então, o quadrado médio do tratamento é soma dos quadrados do tratamento dividido pelo grau de liberdade do tratamento. Então, quadrado médio do resíduo é igual soma dos quadrados do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. E agora o final, agora eu vou dividir o quadrado médio, o valor de f, o f que está aqui é o f calculado. Nunca vai aparecer isso, mas é o f calculado. Então eu vou pegar esse f calculado, é o quadrado médio igual quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Ele sempre reduz o n. Maiúsculo. Maiúsculo. Beleza? Então, eu vou pegar agora, eu vou calcular, é fácil. Igual, vou pegar 1.120 dividido por 73,3. Deu aqui o valor do F calculado. Beleza? Dúvidas? José, Stefani, William, Carlos Eduardo. Beleza. Matheus. E agora, aqui embaixo eu já coloquei a tabela do F. Vocês olharem. Então, aqui o meu valor de F foi F calculado. Eu tenho que, então, ele tem que ser maior para que eu rejeite a minha hipótese de nulidade. Está aqui as minhas hipóteses. De igualdade, H0. Só que eu não falo que, né? Eu sempre vou falar, não falo aceito a hipótese, né? Aceito a hipótese alternativa, né? Você fala rejeita a hipótese de nulidade. Uma questão de forma como você utiliza no teste de hipótese. Então, eu espero que, para que haja diferença entre os meus tratamentos, eu tenha o meu valor de F calculado, ele seja maior que o F tabelado. Então, no F tabelado, para 5%, para quantos graus de liberdade dos tratamentos? Não é 4? Ó. Não é 4? Né, Willan? Você que falou para mim? Então, vem aqui, ó, 4 para 5, deu um valor de 2,76 para 5%. Então, 2,76 é o tabelado. Beleza? Então, se, ó, eu estou vendo, meu F calculado é maior que 2,76, certo? Então, se ele é maior, então esse tabelado é de 5%.
Logo, então, eu vou colocar um asterisco aqui. Eu não posso por causa do Excel. Então, só se eu transformar ele em texto. Então, ele vai ser 15,3 asterisco. Ou seja, significativo a 5%. Vamos ver a 1%? F tabelado 1%. Então, a 1% está aqui. A Williane falou que é 4, ó. 4,604. 4,604. Então, a gente fica sempre com... Ele é muito mais rigoroso. Há 1% de erro, né? De você rejeitar uma hipótese nula e ela não ser rejeitada. Tipo, esse 5%, esse 1% é a probabilidade de você assumir uma hipótese e ela ser outra hipótese, né? Nesse nosso caso, são duas hipóteses que a gente utiliza. Então, 15 é maior que 4. Então, o meu valor, ele vai ter 2 asteriscos, ou seja, rejeito a hipótese de nulidade, ou seja, existe diferença significativa do meu conjunto de dados a 1% de probabilidade. Ah, professor, por que eu não fico com 5%? Porque 1 é mais robusto, 1 é muito mais rigoroso que 5. Então, sempre você utiliza o 5 e 1. Então, você pode ser, se ele fosse, se, por exemplo, agora vamos colocar as hipóteses. Se o valor do t tabelado fosse igual a 80, ia ser 15,3 NS, né? Não significativo, ou seja, não rejeita a sua hipótese de nulidade. Ficaria que tratamento 1, tratamento 2, 3, 4 é tudo igual, como eu tinha colocado aqui para vocês. Né? Se fosse, então, aqui não é, né? Então, a gente vai ficar com 2,76. Então, ele está entre esses dois valores. Então, o valor do F calculado é muito maior a 1%. Dúvidas sobre essa questão da tabela, de olhar na tabela? Professor, o senhor me explica de novo, por favor? Ó, então, na tabela, o que eu preciso? Eu vou olhar 5% para distribuição bilateral, 5% versus grau de liberdade 4, né? Tá aqui, ó, 4. A Williane que explicou para a gente aqui, ó. Então, Williane, então você tem um valor de 2,76. O que eu quero? O meu F calculado, ele tem que ser maior para eu rejeitar a minha hipótese de nulidade, ó, a minha condição de rejeição. O que é hipótese de nulidade? O que é a rejeição? É que existe diferença em pelo menos as médias de pelo menos um dos tratamentos, comparando um dos tratamentos. Então, são 5 tratamentos, então existe uma diferença. Pode ser que exista mais de um aqui. Então, se você rejeita H0 e fica com essa hipótese alternativa, H1 é a mesma coisa que a hipótese alternativa. Significa que existe diferença entre esses conjuntos. Vocês não sabem qual é a diferença. Quem é o maior, quem é o menor. Deixa isso aqui para a próxima aula. Quando você compara, ó, 15 tem que ser maior para você rejeitar. 15 é maior que o valor tabelado de 2,76, que o valor tabelado de 4,6. Então, eu rejeito H0. Ou seja, eu fico com essa hipótese aqui alternativa. Há 1% de probabilidade. Por isso que ao redor, essa notação de 2 asteriscos ao redor do valor calculado é o que representa essa análise desse conjunto. Tá? Então, eu olhei na tabela para 5% e 1%, para 4 graus de liberdade, para 5%, 2,76%, né? Para 4 graus de liberdade, e para 1%, 4,604. Eu tenho os valores de F tabelado. Então, é uma comparação entre esses dois. Fala. Professor, então,
nesse teste aí, a nova, né? Então, nós estamos só observando se nós vamos rejeitar ou não a hipótese nula, né? Isso. Beleza. Então, aí, nesse exemplo, nós vimos que o valor calculado é maior, então a gente rejeita a hipótese nula, mas não sabemos, só sabemos que tem diferença em alguma situação, né? Em uma dos tratamentos. Beleza. Se, no caso, fosse menor e eu tivesse que aceitar a hipótese nula, aí... Porque agora, certamente, eu vou fazer outras análises para agora adiante, né? Que eu rejeitei minha hipótese, né? No caso, nesse exemplo. Se fosse, por exemplo, uma situação em que você tem um resultado igual a 15,3 e o valor tabelado a 5 fosse 80, 90, então é não significativo. Não tem diferença do teu conjunto de dados. Estatisticamente, todo mundo é igual. É isso que quer dizer. Você não é aceitar, é não rejeitar H0. O termo vocês têm que anotem no caderno de vocês. Não rejeita H0, rejeita H0. É isso que você pode utilizar, tá? Então, quando você fala de não rejeitar H0, significa, em outras palavras, é a mesma coisa que você disse. Aceitar a hipótese de nulidade, ou seja, hipótese que tudo isso aqui é igual. Você fez um ensaio em vão. Em vão, não. Que todo mundo, os resultados mostram que os seus tratamentos são todos iguais entre si. Sim. Você não espera isso. Você espera sempre que aconteça isso, né? Essa diferença. Sim, aí, se no caso eu não aceitei, não, como que é? Não rejeitei H0. Não rejeitei H0. Rejeita, não rejeita. Não rejeita significa que você aceitou, é a mesma coisa. Não, isso que eu quero falar é assim, ó. Se eu não rejeitei, então as médias são iguais. Não houve diferença de tratamento. Beleza. Aí eu não faço mais nada. Paro por aí. Parou por aí. Agora, nesse caso, se eu rejeitei, aí eu vou fazer outro tratamento. É isso que acontece? Eu vou fazer um teste de comparação de médias para mostrar comparação de médias. Você vai fazer as médias de cada um. Por exemplo, o teste Tukey, o teste Duncan. E você vai descobrir quem é o melhor, quem é o pior, estatisticamente. É isso que eu queria saber. É a próxima etapa. Tá certo. Mas até aqui, alguma dúvida? Eu vou colocar para vocês calcularem depois de fazerem em casa. Soma dos quadrados. Ó, aqui, ó, embaixo eu fiz de novo, para um outro conjunto de dados distribuídos. Isso aqui distribuídos, ó, aqui os tratamentos, eles estão em linha. Então a média está aqui. E aqui os tratamentos distribuídos em colunas, ó. Tá aqui, ó. Tá bom? E aí vocês calcularem, ó. Eu peguei e calculei somatório de x ao quadrado. Aqui, vou passar para vocês, ó, soma dos quadrados que eu calculei, soma dos quadrados totais, o C, e aqui o valor dos graus de liberdade dessa segunda opção, e aqui um terceiro experimento. Eu vou colocar isso aqui para vocês numa lista de exercício, e vocês vão calcular isso aqui para mim, para ver se vocês entenderam bem sobre isso, sobre a soma dos quadrados, cálculo do quadrado médio, F, e o valor do F tabelado, tá? Dúvidas? Stefane, Matheus, Carlos Eduardo, Luiz Gustavo? Nenhuma não, professor. O pessoal precisa gravar essa ordem, esse fluxograma de sequência, só que tem um monte de informaçãozinha, para vocês obterem saberem a respeito dessas operações matemáticas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Na próxima aula a gente continua no módulo 6, falar sobre o teste F e outros testes, e aí eu vou ensinar para vocês no R como calcular. Ó, isso que você estava me perguntando, José, ó, Bonferroni, Duncan,
donuts. Isso aqui é de um programa que eu tirei as opções de testes em que é uma segunda etapa. Rejeitou H0, fazer o teste de comparação, né? Após a confirmação da rejeição de H0, você faz esses testes. Você pode testar cada um deles e mostrar, ele vai agrupar, né? Colocar em níveis de significância, que são as letrinhas que a gente vê ao redor do teste. E outra coisa, eu prometo que eu vou buscar vários artigos com a aplicação dessas notações que o professor falou hoje para vocês vão mentindo. Bom? Ok. Deixa eu pegar aqui a milha. O Éder está aí. Cíntia. Williane, que eu quero. Pode ser Paula um pouco. O José. Débora. Se tiverem alguma dúvida, depois me procurem, tá? É muito importante vocês entenderem sobre esse cálculo, depois saberem interpretar os resultados das análises futuras, os tipos de testes de hipótese que a gente vai testar mais à frente, tá? Cíntia, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. Stefani. Carlos Eduardo. Costa, né? Deixa eu ver aqui. Carlos Eduardo, Cíntia, Débora, Éder. Éder já foi? Débora, Stefani, Elber. Faltou. Leonardo Mendes. Luiz Gustavo. Matheus Fernandes. Está aqui. Beleza, gente. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês por hoje. Professor, no caso aí nós tivemos 5 tratamentos, nós usamos o teste F, né? No caso, se for só 2... Você pode fragmentar a ideia. Se você quiser fazer um teste, por exemplo, no Excel, dá para fazer 2 a 2. O teste T. Tá? Você pode usar o teste T para 2 a 2. 2 tratamentos. E o teste T tem mais de 2. Ok. Você vai... Tá? Até mais, tchau. Beleza? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem.